No final do século XIX, o mundo se sujeitava à supremacia econômica capitalista de algumas potências europeias, sobretudo a Inglaterra. Surgiu, entretanto, indícios de deslocamento desse centro dinâmico, pois alemães e norte-americanos sobrepunham-se aos ingleses na produção de aço e ferro. Nos Estados Unidos, as indústrias química, elétrica e automobilística se desenvolviam consideravelmente, e na Alemanha, a indústria bélica prosperava com o Programa Naval de 1900, que visava conquistar o Império Colonial. A Inglaterra, entretanto, detinha ainda de metade de todos os capitais exportados para investimentos, e o maior império colonial, impondo sua hegemonia à Pax Britânica, buscando não só conservar, mas também ampliar os seus domínios e resguardar-se do poderio crescente de novos centros capitalistas. A Inglaterra equipou-se militarmente. Em 1906, por exemplo, lançou o primeiro navio encouraçado movido a turbina, o HMS Dreadnought, armado com artilharia pesada e canhões de longo alcance. O armamentismo ocorrido nos grandes estados no início do século XX já indicava tendência a confrontos. Por outro lado, o imperialismo transformara a África e a Ásia em áreas de disputas coloniais. A Alemanha, por exemplo, exigia a redivisão colonial. Além disso, as minorias europeias reivindicavam seus direitos de autogoverno, baseando-se nos ideais italianos e alemães e ativando as rivalidades entre as grandes potências. Os impasses criados pelos interesses capitalistas, o imperialismo e o nacionalismo conduziram o mundo à Primeira Guerra Mundial. Quando a França foi derrotada em 1870 na Batalha de Sedan, perdendo para a Alemanha as ricas províncias da Alsácia-Lorena, houve o despertar de um forte espírito nacionalista de revanche que abriu a possibilidade de uma nova guerra europeia. Ao mesmo tempo, a rivalidade inglesa com a relação à Alemanha corporificou-se gradativamente e teve suas raízes no crescimento industrial alemão, que colocava em risco a tradicional supremacia capitalista da Inglaterra e nas pressões alemãs da redivisão colonial. As ambições imperialistas associadas ao nacionalismo exaltado fomentavam todo um clima internacional de tensões e agressividade. Sabia-se que a guerra entre as grandes potências poderia explodir a qualquer momento. Diante desse risco, as principais potências trataram de prevenir-se, estimulando a produção de armas e fortalecendo seus exércitos. Foi o período da paz armada. Característica desse período foi a elaboração de diversos tratados de aliança entre países, cada qual procurava, por meio desses tratados, adquirir mais força para enfrentar o país rival. Ao final de muitas e complexas negociações bilaterais entre governos, podemos distinguir, na Europa, por volta de 1907, dois grandes blocos distintos. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Essas alianças originais entre países europeus modificaram-se nos anos da guerra, tanto pela adesão de alguns países como pela saída de outros. Conforme seus interesses imediatos, alguns países mudavam de posição, como por exemplo a Itália, que em 1915 recebeu dos países da Entente a promessa de compensações territoriais, caso mudasse de lá.
Mergulhada num clima de tensões cada vez mais insuportáveis, a Europa vivia momentos em que qualquer atrito, mesmo incidental, seria suficiente para incendiar o estopim da guerra. De fato, esse atrito surgiu com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Herdeiro do trono austríaco, no dia 28 de junho de 1914, o assassinato provocou a reação militar da Áustria e, a partir daí, diversos outros países envolveram-se no conflito, numa verdadeira reação em cadeia, devido à política de alianças. Podemos dividir os 4 anos da Primeira Guerra Mundial em pelo menos 3 grandes fases: a movimentação dos exércitos, a guerra de trincheiras, a entrada dos Estados Unidos e a rendição alemã. A primeira fase foi marcada pela intensa movimentação dos exércitos beligerantes. Ocorreu uma rápida ofensiva das forças alemãs e várias batalhas foram travadas, principalmente em território francês, para deter esse avanço. A Guerra de Trincheiras foi uma intensa movimentação de tropas da primeira fase, foi substituída por uma guerra de posições, travada nas trincheiras. Cada um dos lados procurava garantir seus domínios, evitando a penetração das forças inimigas. Os combates terrestres tornaram-se extremamente mortíferos, com a utilização de novas armas, metralhadoras, lança-chamas e projéteis explosivos. Desde o início da guerra, os Estados Unidos, embora financiassem países como França e Inglaterra, mantinham uma posição de neutralidade em face do conflito. Em janeiro de 1917, os alemães declararam uma guerra submarina total, avisando que torpedeariam todos os navios marcantes que transportassem mercadorias para seus inimigos na Europa. Pressionado pelos poderosos banqueiros estadunidenses, cujo capital investido na França e na Inglaterra achava-se ameaçado, o governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Wilson, declarou guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, em 6 de abril de 1917. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou um armistício. Em condições bastante desvantajosas, os exércitos alemães, porém, não se sentiam militarmente derrotados. Terminada a guerra, ainda ocupavam territórios inimigos, sem que nenhum inimigo tivesse penetrado em território alemão. Versailles, 28 de junho de 1919. O social-democrata Hermann Müller e o político de centro Johannes Bell assinam para a satisfação da França o Tratado de Versailles na Galeria dos Espelhos do Palácio. Antecedendo o tratado, realizou-se a Conferência de Paz de Paris, inaugurada pelas potências vencedoras no dia 18 de janeiro de 1919, com a participação de delegados de 32 nações. As potências vencidas, Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e o Império Otomano, não foram admitidas, tal como a Rússia bolchevista. O Tratado de Versailles põe um ponto final na Primeira Guerra Mundial, anulando simultaneamente o Tratado de Brest-Litovsk, que tinha sido assinado pela Rússia Soviética com a Alemanha e Áustria-Hungria, sem levar em consideração os interesses dos seus aliados franceses e britânicos. Para a Alemanha, o Tratado de Versailles é uma paz vergonhosa. O país perde mais de 1/8 de seu território e 1/10 de sua população, o que implica em uma redução de 15% de sua agricultura e de 20% da indústria mineira. Acrescentam-se a isso as reparações, correspondentes aos gastos integrais da guerra, uma vez que, segundo o artigo 231 do tratado, o conflito é de responsabilidade exclusivamente alemã. Finalmente, a Alemanha é obrigada a reduzir drasticamente o seu exército. Quando as condições de paz de Versailles são tornadas públicas a 7 de maio de 1919, termina para os alemães a Era das Ilusões.
país, que tinha contado com condições menos duras para a paz, agita-se numa onda de indignação. Trabalhadores, funcionários, jornalistas e políticos comungam da mesma opinião. O acordo não pode ser concretizado. Porém, o Tratado de Versailles torna-se realidade. Com a ameaça de invadir a Alemanha caso o país se negue a cumprir o estipulado, as potências vencedoras obrigam o governo alemão a assinar finalmente o acordo. Para a nova democracia alemã, Versailles representa um pesado fardo. Em 28 de abril de 1919, a Conferência de Paz de Versalhes aprovou a criação da Liga das Nações, atendendo à proposta do presidente dos Estados Unidos, Wilson. Sediada em Genebra, na Suíça, a Liga das Nações deu início às suas atividades em janeiro de 1920, tendo como missão agir como mediadora no caso de conflitos internacionais, provocando assim preservar a paz mundial. A Liga das Nações logo revelou-se uma entidade sem força política, devido à ausência das grandes potências. O Senado americano vetou a participação dos Estados Unidos na Liga, pois discordava da posição fiscalizadora dessa entidade em relação ao cumprimento dos tratados internacionais firmados no pós-guerra. A Alemanha não pertencia à Liga e a União Soviética foi excluída. A Liga das Nações foi impotente para impedir, por exemplo, a invasão japonesa à Manchúria em 1931 e o ataque italiano à Etiópia em 1935. A decadência da Europa veio beneficiar os Estados Unidos, que despontaram nos anos do pós-guerra como a mais poderosa potência mundial. Um dos fatores que colaboraram para a ascensão econômica dos Estados Unidos foi a sua posição de neutralidade durante boa parte da Primeira Guerra Mundial. Puderam desenvolver a produção agrícola e industrial, fornecendo seus produtos às potências europeias envolvidas no conflito. Além disso, os Estados Unidos aproveitaram para suprir também outros mercados mundiais na Ásia e na América Latina, enquanto as potências europeias estavam compenetradas no esforço de guerra. Terminada a guerra, a Europa arrasada tornou-se um grande mercado dependente de exportações americanas. Possuindo aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros mundiais, os Estados Unidos projetavam-se como a maior potência financeira mundial do pós-guerra. A fase de euforia econômica dos Estados Unidos durou até 1929. Nesse ano, o país foi abalado por grave crise econômica de repercussão mundial. A Primeira Guerra Mundial, anunciada como a guerra para terminar com as guerras, além de preparar conflitos posteriores ainda mais graves, deixou fixa a imagem de devastações e morticínios. Perto de 13 milhões foram mortos e 20 milhões feridos. As despesas bélicas não apresentam termo de comparação com a das guerras precedentes e as devastações infligidas aos países em cujos territórios se desenvolveram as operações ou devido à campanha submarina alcançam números vertiginosos. Levando em conta a alta dos preços, o custo total do conflito representa 30% da riqueza nacional francesa, 22% da alemã, 32% da inglesa, 36% da italiana e 9% da norte-americana.